Nas profundezas mais remotas do nosso planeta, onde a luz solar nunca ousa tocar, existe um mundo de beleza estranha e perigos misteriosos. O oceano profundo, com suas vastas escuridões e pressões esmagadoras, é um lugar onde a vida se adaptou de maneiras que nossa imaginação mal consegue alcançar. Entre os abismos gelados, criaturas incríveis florescem, utilizando uma habilidade única para sobreviver: a bioluminescência. Mas o que é essa luz que brilha no coração da escuridão? Como essas criaturas, que habitam um dos ambientes mais inóspitos da Terra, conseguem se comunicar, caçar e sobreviver em um mundo onde a luz é um bem raro? Bem-vindo ao O Desconhecido. Aqui você vai mergulhar nas profundezas de mistérios fascinantes que desafiam tudo o que sabemos sobre o nosso planeta. Nas regiões mais remotas da Terra, onde a luz solar nunca toca, existe um mundo de escuridão impenetrável e criaturas que parecem saídas de um outro universo. O oceano profundo, com suas pressões esmagadoras e temperaturas geladas, guarda segredos que poucos ousaram explorar. Neste episódio, vamos descobrir o incrível fenômeno da bioluminescência, onde criaturas fantásticas iluminam as profundezas de um mundo invisível à maioria dos olhos humanos. Mas o que é essa luz que brilha na escuridão? Como essas criaturas sobrevivem nesse ambiente extremo? Você vai se surpreender com o que vamos revelar. Antes de começarmos essa jornada, já deixe seu like para apoiar o nosso trabalho e ajudar a manter a qualidade que você conhece e confia. E se ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever no canal. Aqui, buscamos trazer conteúdo sério, aprofundado e de alta qualidade sobre os maiores mistérios do planeta. E você não vai querer perder nenhum novo episódio. Então, prepare-se para explorar um dos maiores enigmas da natureza e embarque conosco em uma jornada para o coração do abismo. A vastidão e a escuridão do oceano profundo. Imagine por um momento uma imensidão onde o céu desaparece, onde o horizonte se desfaz na escuridão sem fim. Um lugar onde as sombras são tão densas que a luz simplesmente não consegue penetrar. Este é o oceano profundo, um vasto deserto líquido, onde a realidade se dobra e a gravidade se faz sentir de maneira cruel. Aqui não há sol, não há estrelas para orientar o caminho, apenas uma escuridão profunda e opressiva que engole tudo à sua volta. O oceano, que cobre mais de 70% do planeta, tem suas profundezas divididas em camadas invisíveis aos olhos humanos. Enquanto as águas superficiais brilham sob o toque do sol, o fundo marinho se esconde a milhares de metros de distância, um abismo tão inexplorado que mais de 80% dele ainda permanece desconhecido. Os oceanos são um universo oculto, repleto de segredos, mas poucos têm coragem de mergulhar tão fundo para enfrentá-los. Em uma jornada até as suas extremidades, a pressão se torna insuportável, aumentando a cada metro descido. A temperatura cai e o silêncio se torna absoluto, interrompido apenas pelos ecos de algo que está além do nosso entendimento. A vastidão é esmagadora, e é na escuridão que, paradoxalmente, a vida parece florescer de maneira mais misteriosa. Mas como pode haver vida nesse abismo? Como criaturas podem sobreviver quando tudo ao seu redor é um pesadelo de inóspito? Para essas formas de vida, adaptadas a um mundo sem luz, sem calor, sem referência, a resposta está em algo extraordinário e essencial: a bioluminescência. E é nesse fenômeno que vamos nos aprofundar agora. O que torna a bioluminescência uma ferramenta vital para a sobrevivência no abismo? Vamos desvendar esse mistério e entender como a vida se ilumina na escuridão eterna. O desafio de sobreviver no abismo. Nas profundezas mais remotas do oceano, onde a luz do sol jamais ousa penetrar,
a vida desafia as leis da física e da biologia. A pressão crescente a cada metro que se desce é como um peso colossal que se acumula, esmagando tudo ao seu redor. Uma força imbatível que pode destruir até as estruturas mais sólidas, como um aperto imenso vindo de todos os lados. Contudo, nas extremidades do planeta, onde poucos ousam ir, há seres que não só sobrevivem a essa pressão insuportável, como se tornaram mestres das suas condições. Aqui, o ambiente frio e profundo exige um poder de adaptação que ultrapassa os limites do imaginável. A temperaturas próximas a 2 do 4C, onde o calor é um estranho distante, essas criaturas não têm escolha a não ser adaptar seus corpos a um mundo de gelo. Seus sistemas biológicos não operam como os nossos. Cada movimento, cada respiração é sustentado por uma estrutura única e especializada, feita para suportar um mundo que força a vida a mudar, a transformar-se. As criaturas marinhas desse reino possuem músculos e órgãos tão incrivelmente resistentes que suas formas de sobrevivência parecem quase sobrenaturais. Mas o maior desafio não é apenas sobreviver ao peso da água ou ao frio intenso. O verdadeiro teste está na busca por alimento. A escuridão eterna e a falta de recursos nas profundezas criam um cenário onde a caça se torna uma arte refinada. Para encontrar algo para se alimentar, essas criaturas precisam ser mais do que rápidas ou fortes. Elas precisam ser engenhosas. Algumas, como o tamboril, utilizam uma estratégia mais sinistra e eficaz. Usando a bioluminescência, atraem suas presas, hipnotizando-as com luzes que surgem como faróis na escuridão. O processo não é apenas uma forma de iluminar, é uma armadilha que seduz e paralisa, levando as presas diretamente para a boca desses predadores. Outros, como as águas-vivas e as lulas, também se utilizam dessa mesma habilidade, mas com diferentes propósitos, seja para se camuflar no escuro, seja para criar padrões que confundem, enganam e desorientam. A bioluminescência, essa habilidade tão fascinante, não é um truque simples de luz. Para as criaturas do abismo, ela é vital, uma questão de vida ou morte. Criar luz nas profundezas, onde a escuridão é absoluta, não é uma necessidade trivial. É uma adaptação que lhes permite sobreviver, comunicar-se e, principalmente, caçar. Mas como esse fenômeno acontece? O que há por trás dessa capacidade de gerar luz? Como os organismos conseguem esse feito tão extraordinário em um ambiente onde nada, além das sombras, deveria existir? É nesse ponto que a bioluminescência se revela como uma das maiores maravilhas naturais da Terra. O segredo dessa luz nas profundezas começa a se revelar. A bioluminescência, a luz na escuridão, no abismo, onde o silêncio é absoluto e a escuridão é completa, a bioluminescência emerge como uma sinfonia de luz, uma resposta direta à imensidão de sombras que envolvem o oceano profundo. É uma luz que não se origina do sol nem de fontes externas. Ela nasce do próprio corpo das criaturas, como uma chama frágil que desafia a totalidade da escuridão. Cada flash, cada brilho, conta uma história de sobrevivência e adaptação, uma dança delicada entre vida e morte. Essa luz, fascinante e misteriosa, é produzida através de um processo bioquímico sofisticado. No interior de muitos organismos marinhos, uma reação química acontece entre duas moléculas, a luciferina, que contém oxigênio, e a luciferase, uma enzima. Quando essas duas substâncias se combinam, ocorre uma reação que libera energia sob a forma de luz, uma luz que não emite calor, mas que ilumina os abismos mais profundos com uma intensidade que, à primeira vista, parece contradizer a natureza do lugar. Um lampejo de vida em um ambiente onde a luz é um luxo inatingível. Mas o que faz essa luz ser tão especial
ela não se limita a ser um simples truque de iluminação. A bioluminescência é a chave para a sobrevivência das criaturas do abismo, desempenhando funções essenciais em um mundo onde tudo é desafiador. Para predadores como o tamboril, a luz é uma armadilha traiçoeira, atraindo presas incautas para a morte. Imagine uma pequena criatura, perdida na vastidão do mar, guiada por uma luz cintilante, sem saber que aquela luz significa o fim. É um jogo de sedução, onde a luz se transforma em uma armadilha fatal, uma ilusão que engana e prende, deixando a presa vulnerável. Mas a bioluminescência também tem outros usos, mais sutis e igualmente essenciais. Algumas criaturas a utilizam para a comunicação, um modo silencioso de transmitir mensagens em um ambiente onde os sentidos tradicionais são inúteis. As lulas, por exemplo, podem usar sua luz para se comunicar com outras de sua espécie, mudando padrões e cores como uma linguagem secreta no coração do oceano. A luz pode também ser uma forma de defesa, criando distrações ou confundindo os predadores. Uma onda de luz, um brilho fugaz, e a criatura pode desaparecer nas sombras, invisível e salva, como se nunca tivesse existido. Mas o que é mais impressionante é que essa habilidade de gerar luz não é uniforme entre todas as espécies. Cada criatura desenvolveu sua própria técnica, seu próprio código de luz. Algumas têm uma luz contínua, como uma lâmpada fraca, enquanto outras criam flashes intensos, como um relâmpago no meio da noite. O brilho pode ser verde, azul ou até vermelho, e a cor pode ter um significado específico para a espécie. Um brilho constante pode ser um sinal de alerta para outras criaturas, enquanto um piscar rápido pode ser um código secreto, uma maneira de manter as presas e os predadores à distância. Mas o que define cada espécie não é apenas a luz que emitem, mas como ela é controlada, como cada ser no abismo se tornou mestre dessa luz forjada nas trevas sem nunca ter visto o sol, o que se esconde por trás dessa incrível habilidade de produzir luz fria, sem calor, e como ela se difere de uma criatura para outra. O mistério da bioluminescência vai além do simples entendimento científico, sendo um testemunho da incrível adaptação da vida em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Como cada organismo desenvolve essa característica tão única e essencial? E qual o papel desse fenômeno dentro do ecossistema das profundezas? A bioluminescência, mais do que uma luz, é uma linguagem, uma ferramenta de vida e morte. E em cada centelha surge a pergunta: como funciona, afinal, essa dança de luz e escuridão nas profundezas do oceano? Mas para realmente entender essa magia da natureza, é preciso mergulhar mais fundo. Como funciona a bioluminescência? Em um ambiente onde a luz é um luxo que raramente se faz presente, as criaturas do abismo descobriram um segredo. Elas não dependem do sol para brilhar. Elas geram sua própria luz, uma luz que nasce nas entranhas de seus corpos, com a precisão de um processo químico complexo que continua a intrigar cientistas e biólogos marinhos. A bioluminescência, esse fenômeno fascinante e misterioso, não é apenas um truque visual. Ela é uma adaptação vital, um mecanismo de sobrevivência que transcende as barreiras da escuridão. Tudo começa com a luciferina, uma molécula incrivelmente especial, encontrada nos tecidos de muitas criaturas marinhas. Essa molécula é como uma cápsula energética, capaz de reagir com oxigênio e desencadear uma reação química em que a energia se transforma em luz. Mas a luciferina sozinha não é suficiente para que o brilho se manifeste. É aqui que entra a luciferase, uma enzima que age como uma chave mestra, desbloqueando a reação que transforma a energia em luz visível. Ao se combinar com a luciferina, ela facilita a liberação de energia e a luz fria surge sem calor,
sem desperdício. O brilho que vemos no abismo é resultado dessa dança química, uma dança silenciosa e enigmática que ocorre dentro do corpo de organismos adaptados ao extremo. O segredo da bioluminescência não é apenas a reação em si, mas o controle que essas criaturas têm sobre ela. É uma luz que pode ser modulada com extrema precisão, como um dimmer em um controle remoto. Para algumas espécies, como os tamboris, a bioluminescência é uma armadilha letal. O brilho que emite atrai presas desavisadas, que são engolidas sem perceber o perigo. A luz é uma isca, lançada com destreza, que engana, seduz e captura. Mas para outras criaturas, a bioluminescência é um modo de defesa. Imagine uma lula cercada por predadores, liberando um flash de luz em um instante de desespero, criando um borrão luminoso que confunde seus perseguidores, permitindo-lhe escapar para as sombras. A luz, nesse caso, se transforma em uma cortina de fumaça, permitindo que a presa se desapareça nas profundezas. Mas o poder da bioluminescência vai além de sua utilidade como armadilha ou defesa. Ela também desempenha um papel essencial na comunicação entre os seres marinhos. Algumas espécies de peixes e lulas utilizam a luz para enviar mensagens secretas, criando padrões complexos de brilho para se entenderem em um ambiente onde os outros sentidos, como a visão ou o olfato, são praticamente inúteis. Para essas criaturas, cada cor, cada intensidade de luz e até mesmo cada ritmo de piscar é uma forma de falar. Como uma linguagem oculta, a bioluminescência é um código que permite que elas compartilhem informações vitais sobre sua localização, seu estado emocional ou suas intenções. Uma espécie de farol de comunicação no meio do nada. O mais fascinante de tudo é que a bioluminescência pode variar imensamente entre as diferentes espécies. Há aqueles que emitem luz constante, uma luz suave e constante como uma estrela distante. Outros, como os camarões, emitem flashes rápidos e irregulares, como uma piscada furtiva, destinada a confundir ou a impressionar. E ainda existem os que mudam a cor de sua luz, variando entre azuis, verdes e vermelhos, cada uma com seu propósito específico. A cor da luz, por exemplo, pode indicar a espécie, a intenção ou até o grau de perigo. Para algumas espécies de peixe, o brilho azul é uma forma de se esconder dos predadores, pois a luz azul pode se misturar perfeitamente com a luz ambiente das profundezas. Para outras, o brilho vermelho é usado para se camuflar da vista dos predadores, já que os olhos da maioria das criaturas do abismo não conseguem perceber esse espectro de luz. Mas a bioluminescência não é uma habilidade universal. Ela se manifesta de maneira única, dependendo da espécie e das necessidades ambientais. Criaturas que vivem em zonas mais rasas podem ter uma bioluminescência que se difere das que habitam as profundezas. Algumas podem usar a luz para atrair parceiros durante o período de acasalamento, enquanto outras podem usá-la como uma maneira de enganar a percepção dos predadores. Cada função, cada traço de brilho é uma adaptação meticulosamente desenvolvida para garantir a sobrevivência. É intrigante pensar como a bioluminescência é a chave para um mundo que ainda estamos aprendendo a entender. Em um ambiente onde a escuridão absoluta governa, a luz que brota desses organismos é uma estratégia de vida que desafia tudo o que sabemos sobre como a vida evolui e se adapta, mas como ela realmente se encaixa no complexo ecossistema do abismo. E o que mais podemos descobrir sobre o impacto da bioluminescência em um mundo onde a luz não é mais uma limitação, mas uma ferramenta de extrema necessidade? A resposta pode estar nas criaturas mais secretas, nas que preferem viver nas profundezas, onde a luz nunca chega. Criaturas das profundezas, o tamboril e sua luz fatal.
Na escuridão absoluta do fundo do oceano, onde os olhos humanos jamais alcançariam, o tamboril reinaria como o mestre do engano. Esta criatura, em sua essência, é uma das maiores especialistas em manipular os elementos do abismo para garantir sua sobrevivência. Mas o mais intrigante é a maneira como ele transforma o medo da escuridão em sua principal aliada. No lugar de tentar se adaptar à escuridão, ele a doma. Como um mago que manipula a luz, o tamboril utiliza um truque tão mortal quanto genial, uma bioluminescência que nada mais é do que a promessa de segurança para suas presas e o anúncio de sua morte. Imagine os pequenos peixes que nadam inocentes pelas águas turvas. Sem qualquer pista da ameaça que espreita, eles veem apenas a suavidade de uma luz piscando à distância, como uma estrela que brilha à noite. Eles são atraídos por ela sem saber que essa luz de esperança é, na verdade, a armadilha. O tamboril, com seu corpo robusto e sua mandíbula expandível, aguarda calmamente, escondido na vastidão negra. Ele não se apressa, não precisa disso. Sua paciência é sua maior aliada. Ele deixa a luz atrair suas presas, como um caçador que usa a isca para puxar a vítima para dentro de sua teia invisível. E quando elas se aproximam, ele lança sua mandíbula como um predador mortal, fechando rapidamente a armadilha e absorvendo sua vítima na imensidão da escuridão. Essa bioluminescência não é um simples reflexo da luz do ambiente, como as lâmpadas de uma cidade iluminada. É uma tecnologia natural, uma magia biológica, um jogo de sombras e brilhos cuidadosamente orquestrado. O tamboril não só emite luz, ele controla a intensidade, o ritmo e o padrão de seu brilho. Ele pode fazer com que a luz pulse lentamente, ou até mesmo desapareça em momentos de descanso, apenas para ressurgir em um flash intenso, confundindo suas presas. Essa manipulação sofisticada da luz é sua assinatura, sua identidade. Ele é o mestre da escuridão, mas também o senhor da luz que engana. No entanto, o tamboril não é o único ser que usa essa estratégia de engano. No fundo do mar, a bioluminescência é uma habilidade compartilhada por muitas criaturas. Ela serve para múltiplos propósitos, desde a caça até a defesa, passando pela comunicação entre espécies. E se o tamboril usa a luz para atrair suas presas, há outras criaturas que utilizam a bioluminescência para criar um disfarce mortal, escondendo sua verdadeira identidade nas sombras. Enquanto o tamboril brilha para matar, há quem use seu brilho para escapar da morte. O que essas outras criaturas sabem sobre a escuridão? Como elas também manipulam a luz para sobreviver nesse cenário implacável? O tamboril, com sua luz fatal, é apenas um dos muitos exemplos dessa estratégia de vida. À medida que desbravamos mais fundo nesse oceano obscuro, percebemos que a bioluminescência é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito mais complexo. E o que acontece quando a luz não é mais uma armadilha, mas um sinal de alerta? Água viva. O mistério da luz fluorescente. Nas profundezas mais impenetráveis do oceano, onde a escuridão engole tudo ao seu redor, existe uma criatura que não só sobrevive, mas se torna uma obra de arte viva no cenário sombrio. A água viva, com sua forma delicada e quase etérea, não é simplesmente uma figura passiva flutuando nas correntes. Ela é, em sua essência, uma enigma brilhante, um lampejo de luz em um mundo que nunca viu o toque do sol. Sua bioluminescência não é apenas uma característica física, é um código, uma mensagem cifrada que ressoa em cada pulsar de seu corpo gelatinoso. À medida que ela se move pelas águas geladas, uma luz fluorescente começa a surgir de seu ser, como se a própria criatura estivesse carregando uma lanterna mágica dentro de si. Imagine a cena: o abismo, negro como carvão, envolto em silêncio absoluto. Você nada, imerso em uma escuridão absoluta, onde as sombras dançam sem fim.
De repente, uma luz tênue se acende. Primeiro, um ponto pequeno, quase imperceptível. E então ela cresce, revelando a silhueta de algo mais. A água viva surge, flutuando suavemente, como se a corrente marinha a conduzisse por um caminho invisível. Mas é a sua luz que hipnotiza, brilha em tons de verde e azul, pulsando de forma quase hipnótica. Ela não apenas reflete a luz, ela cria, gerando um espectro iridescente que faz a escuridão parecer viva, como se a própria natureza estivesse tentando revelar segredos antigos. O que é isso? Como ela consegue emanar essa luz? O mistério não está apenas no fato de que ela emite essa fluorescência, mas na razão pela qual ela faz isso. A resposta está na própria biologia da água viva, que possui moléculas especiais chamadas proteínas fluorescentes. Quando essas proteínas interagem com a luz ambiente ou com o ambiente ao seu redor, elas absorvem a energia e a liberam de forma brilhante e vibrante. Mas o que parece uma simples manifestação química é, na verdade, uma adaptação profunda à vida nas profundezas. Essa fluorescência não é apenas um truque visual ou uma característica estética. A luz tem uma função crucial. Para as águas vivas, ela pode servir como um meio de comunicação com outras criaturas, como um sinal luminoso que diz "estou aqui", ou até um aviso para aqueles que ousam se aproximar. Para alguns predadores, ela pode ser uma distração, um artifício para desorientar seus caçadores. Em outros casos, é uma arma silenciosa, criando um campo de luz que ilude ou atrai presas desavisadas para um encontro fatal. Mais fascinante ainda é o fato de que a fluorescência das águas vivas não é um fenômeno simples. Ela se reflete em sua estrutura biológica única. Suas células, quase como pequenas lanternas vivas, emitem luz quando estimuladas por fatores internos ou externos. Isso não é apenas uma adaptação ao ambiente escuro, mas uma verdadeira revolução biológica, uma maneira de viver, caçar e se proteger em um mundo onde a luz é um luxo. Mas as águas vivas não são as únicas a exibir esse talento. Existem outras criaturas que dominam a arte da fluorescência como uma linguagem secreta do oceano, um mistério que ainda estamos desvendando. O que mais podemos aprender com elas? Como essa bioluminescência poderia ser aplicada fora do oceano, na medicina ou até mesmo na engenharia? As possibilidades são infinitas, e à medida que exploramos mais, a pergunta se torna mais intrigante. O que as águas vivas nos revelam sobre a natureza da vida no planeta e como ela encontra maneiras extraordinárias de sobreviver? A fluorescência das águas vivas é apenas um fragmento do abismo ainda inexplorado. E ao continuar nossa jornada pelo coração das profundezas, ficamos apenas mais perto de entender o real papel dessas luzes que iluminam a escuridão de um mundo que mal começamos a conhecer. Lulas, as mestres da camuflagem e luz. Nas profundezas abissais, onde o oceano engole toda a luz e o silêncio é absoluto, as lulas dançam nas sombras com uma graça quase mística. Elas são mais do que criaturas, são engenhocas biológicas, perfeitamente adaptadas a um mundo onde a luz não existe, onde cada movimento, cada cor e cada padrão em seu corpo são uma questão de sobrevivência ou destruição. E, ao contrário de tudo que conhecemos sobre camuflagem, a verdadeira maestria das lulas vai muito além do simples esconder-se na escuridão. Elas dominam a arte de se tornar, ao mesmo tempo, invisíveis e visíveis, criando um espetáculo da natureza que desafia nossa compreensão. Mergulhe mais fundo e imagine o seguinte: você nada nas águas geladas, mais de 1000 metros abaixo da superfície. A pressão é esmagadora,
O frio é cortante e a escuridão é total. Não há estrelas, não há lua, apenas o vasto abismo ao seu redor. No entanto, sem aviso, um brilho iridescente começa a se formar. Não é uma luz vinda do exterior, mas uma luz que parece vir de dentro da própria criatura que surge da escuridão. Uma lula, sem aviso, aparece diante de seus olhos, mas algo está errado. Seu corpo, que antes parecia um borrão de escuridão, agora brilha em uma paleta de cores que parecem mudar a cada segundo. De repente, a criatura não só se torna visível, como se torna uma obra de arte. Ela pode mudar de cor, ajustar a textura de sua pele, criar formas que parecem líquidas e indefinidas. Seus tentáculos, normalmente suaves e invisíveis, agora refletem a luz de maneira tão precisa que elas parecem estar tecendo padrões invisíveis no ar. A cor e a textura que antes a escondiam agora fazem brilhar como um feixe de luz, uma constelação pulsante no vasto vazio. O segredo por trás desse jogo de sombras e luzes, essa habilidade sobrenatural, está na biologia das lulas. Elas são mestres da camuflagem não por um simples truque de se esconder, mas por uma dança intrincada de moléculas e células especializadas. Cada célula em seu corpo tem a capacidade de reagir, de se expandir ou contrair, de criar padrões e texturas que se ajustam ao ambiente com uma precisão quase mágica. Mas não é apenas isso, o verdadeiro segredo está em sua capacidade de gerar luz própria. Esse fenômeno que conhecemos como bioluminescência é algo que vai além da simples luz. A bioluminescência das lulas não é apenas uma reação química para iluminar o caminho, mas uma arma, uma mensagem, uma expressão artística. Dentro de seu corpo, uma reação química entre proteínas e enzimas cria essa luz. Uma luz que pode ser manipulada de diversas formas. Pode ser usada para atrair presas, como se fosse um farol no meio da escuridão. Pode ser uma defesa, um jeito de ofuscar predadores, confundindo-os com brilhos rápidos e imprevisíveis. E de maneira mais fascinante, pode ser uma forma de comunicação entre lulas. Elas podem acender e apagar suas luzes de maneira complexa, criando um código visual que é invisível para nós, mas que é perfeitamente compreendido por elas. Agora imagine que você está diante de uma cena ainda mais extraordinária. Uma lula gigante, seus tentáculos flutuando como sombras de um pesadelo, começa a usar suas luzes de maneira coordenada. Cada ondulação de seus tentáculos é seguida por flashes de bioluminescência, como se a própria lula estivesse se comunicando com algo que você não pode ver. Talvez outra lula, talvez um predador distante, ou talvez um sinal para suas presas. Em um instante ela está em completa escuridão novamente, mas você sabe que ela não se foi. A criatura aprendeu a jogar com o tempo, a esconder sua luz no momento exato em que você começa a entender Vodulá. Sua luz não é só uma armadilha para caçar, é uma mensagem, um elo de comunicação, um ato de disfarce. A luz pode se apagar e se acender novamente, cada movimento mais calculado, mais preciso, mais eficiente. E é essa habilidade, essa conexão entre luz e sombra que torna as lulas uma das criaturas mais fascinantes do abismo. Elas não são apenas caçadoras furtivas ou presas vulneráveis, mas uma expressão de pura evolução, moldada pela necessidade de sobreviver em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Cada padrão de luz, cada mudança em seu corpo, é uma assinatura da adaptação implacável, uma técnica que permite não apenas sobreviver, mas dominar esse mundo subaquático tão hostil. À medida que você se perde nesse jogo de escuridão e luz, percebe que a natureza, em sua infinita sabedoria, criou um ser que é ao mesmo tempo predador e mestre das sombras. O que mais em um mundo tão vasto e inexplorado poderia estar esperando nas profundezas, esperando para se revelar de maneira tão surpreendente quanto a habilidade da lula de desaparecer e brilhar.
o uso de cores e padrões de luz nas profundezas, nas entranhas do oceano, onde a escuridão é absoluta e a luz se dissolve como um sonho distante, uma revolução silenciosa de cores e luzes se desenrola. Aqui, onde a pressão esmagadora e as águas geladas dominam o cenário, a luz não é apenas um luxo, mas uma necessidade estratégica. Criaturas que habitam essas profundezas inexploradas se tornaram mestres de uma linguagem secreta, uma comunicação visual baseada em cores e padrões, um código oculto que se revela apenas para quem sabe olhar e entender. Imagine, por um momento, que você é uma dessas criaturas. A escuridão é sua aliada e sua prisão ao mesmo tempo. Ao seu redor, a luz é um bem raro, uma commodity que só alguns podem controlar. Mas, dentro dessa limitação, um espetáculo de cores começa a se formar. Padrões de luz não são apenas um adorno biológico. Eles são uma linguagem viva, vibrante, uma forma de sobrevivência. As cores que essas criaturas utilizam não são como as que vemos à luz do dia. Elas vão além do visível, além do espectro de cores que estamos acostumados a perceber. O azul profundo se mistura com verdes luminescentes, enquanto tons de vermelho escuro cintilam como fogos fatos distantes. Esses padrões não são acidentais, são a expressão de um mundo onde cada cor tem um propósito, uma função que ultrapassa a simples estética. Essas cores são feitas para comunicar, atrair, repelir e, acima de tudo, sobreviver. As criaturas que habitam as profundezas não se contentam em ser invisíveis. Elas abraçam a escuridão e a dominam com sua própria luz. E, para elas, a bioluminescência não é apenas uma questão de iluminar o caminho ou desorientar inimigos. Cada flash de luz, cada mudança de tom tem um significado profundo. Para um predador como o tamboril, a luz funciona como uma armadilha perfeita. Com sua isca luminosa, ele atrai presas até seu alcance. Mas para outras criaturas, a luz se torna uma cortina de fumaça, um jogo de luz e sombras, uma tática de distração ou fuga. O que parece ser um espetáculo hipnotizante pode ser, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. Há algo quase mágico nessa sinfonia de cores. Quando uma lula muda de tom para se camuflar no ambiente, não está apenas tentando se esconder. Ela está usando sua luz como uma armadura invisível. A combinação de cores e padrões é uma resposta imediata ao ambiente em que se encontra, e sua habilidade de se adaptar a qualquer situação torna a lula uma das mestres dessa dança luminosa. Mas essa habilidade não é única. Muitos outros seres marinhos têm o dom de mudar sua aparência, de transformar seu corpo em um reflexo da própria água ao seu redor, criando padrões caleidoscópicos que confundem predadores e presas. O que torna tudo ainda mais fascinante é que essas cores não estão limitadas a um jogo de camuflagem. Elas têm também uma função de comunicação. Um cardume de peixes, por exemplo, pode mudar seus padrões de luz para coordenar o movimento coletivo. O brilho sincronizado de milhares de criaturas em uma espécie de dança elétrica pode ser interpretado como um aviso, uma chamada de alerta, ou até uma maneira de coordenar ataques. Esse uso de padrões de luz vai muito além da simples necessidade de sobrevivência individual. Eles estão comunicando, conectando, formando uma rede de interações que se desenrola sob as águas profundas, longe dos olhos humanos. Agora, imagine que você está no centro desse espetáculo. Ao seu redor, um mar de criaturas que brilham e cintilam em tons jamais vistos, como se estivessem escrevendo uma mensagem no idioma secreto das profundezas. Você é um observador privilegiado dessa dança luminosa, onde a cada movimento, a cada piscada, uma nova camada de mistério se revela. O oceano profundo,
Aparentemente um vazio silencioso e escuro se torna um palco de comunicação e sobrevivência, onde a luz é a protagonista. A verdadeira maravilha, porém, vem quando tentamos entender o que esses padrões de luz realmente significam. Qual é o código secreto dessas cores? Qual é a mensagem oculta por trás dessa dança de luzes? Por que tantas criaturas dependem dessa habilidade para sobreviver e prosperar no abismo? A resposta para essas perguntas continua a se esconder nas águas geladas e sombrias, aguardando o momento certo para ser desvendada. Enquanto você observa essas cores se misturando, se alternando e criando um espetáculo visual deslumbrante, a pergunta persiste: o que mais o abismo está tentando nos mostrar? A beleza inexplorada da bioluminescência, em uma escuridão impenetrável, onde o abismo se estende para sempre, há um mundo silencioso e fascinante, repleto de seres que brilham com uma intensidade que desafia a compreensão humana. Na imensidão do oceano, longe da luz do dia, as criaturas encontraram maneiras extraordinárias de iluminar suas vidas. Cada centelha, cada lampejo é um reflexo de uma adaptação refinada ao longo de milhões de anos. Um código de sobrevivência inscrito nas profundezas mais secretas. Imagine uma manta de águas vivas que se movem com a graça de uma dança ancestral, em total harmonia com as correntes do mar. Seus corpos delicados, quase invisíveis, estão marcados por um brilho que parece emanar do próprio éter. Cada fragmento de luz que elas emitem não é um simples acidente da natureza, é uma manifestação de sua própria existência. Na escuridão total, onde as sombras são as únicas referências, essas criaturas se tornam faróis, como se carregassem em si a sabedoria de um universo invisível. O oceano profundo, com seus mistérios sem fim, é o palco onde essa bioluminescência assume formas indescritíveis. À medida que o exploramos, nos deparamos com fenômenos de uma beleza indescritível. Peixes que parecem carregar constelações em suas peles, iluminando o caminho para os outros em um espetáculo que mistura vida e luz, de uma forma que jamais imaginamos ver na Terra. São sinais de comunicação que não precisamos entender para nos maravilharmos com sua complexidade. Entre essas criaturas, a bioluminescência não é apenas uma ferramenta estética ou uma forma de atrair presas, mas também uma estratégia de sobrevivência extremamente elaborada. Em um ambiente onde a luz solar nunca chega e a escuridão é total, cada centelha que brilha é, na verdade, um sinal de vida persistente. Para alguns, a luz é uma armadilha fatal. Para outros, um escudo invisível contra predadores. Para todos, é uma conexão invisível com um mundo que existe para além da nossa compreensão. E ainda, o mais intrigante é que essa bioluminescência está longe de ser um fenômeno raro ou isolado. Ao contrário, ela é comum, quase onipresente. Uma teia de luz invisível tecida nas profundezas, onde criaturas aparentemente sem forma ou sentido compartilham uma linguagem secreta que transcende qualquer tentativa de tradução. Luzes verdes, azuis, vermelhas, cintilando em padrões irregulares ou constantes, como se o oceano estivesse tentando contar uma história para aqueles ousados o suficiente para escutar. O que mais o oceano profundo está tentando nos revelar com essa luz, que flui silenciosamente nas águas, sem nunca ser tocada pela nossa realidade? Será que as respostas que procuramos já estão ali brilhando nas trevas, aguardando o momento certo para ser descobertas? Se a bioluminescência já nos fascina com sua beleza, o que mais ela pode nos ensinar sobre o segredo das profundezas? E à medida que seguimos em nossa jornada para entender esse espetáculo biológico, surge uma nova pergunta: como, em um lugar onde tudo parece estar em perfeita escuridão, a bioluminescência age como um farol, uma esperança viva nas profundezas? Adaptações incríveis. Como as criaturas se sobressaem na escuridão.
Na vastidão impenetrável das profundezas, onde os ecos do mundo superior parecem se perder em um silêncio absoluto, a vida evoluiu de formas que desafiam tudo o que conhecemos. O oceano profundo não é apenas um lugar de escuridão física. É também um reino onde os limites do possível são constantemente testados e redefinidos. Aqui, a luz não é apenas uma escassez, mas uma ilusão. Em um mundo onde cada ser precisa se reinventar para sobreviver, as adaptações não são apenas inovadoras, são obras de arte da evolução. Logo abaixo da zona de penumbra, onde o ambiente se torna uma pressão esmagadora, a natureza experimentou uma verdadeira explosão de criatividade. As criaturas que habitam essas regiões não têm o luxo da visão comum como a conhecemos. Seus olhos, quando presentes, são imperfeitos diante da escuridão imensa, mas, no entanto, o que elas possuem não é algo que os nossos sentidos podem sequer conceber. Uma infinidade de adaptações sensoriais tomou lugar no lugar da visão. As criaturas subaquáticas que habitam o abismo não têm apenas olhos, elas possuem sentidos extras, um sistema quase alienígena, como as células especializadas em detectar movimentos ou sinais elétricos que lhes permite ver sem luz alguma. Elas sentem as mudanças mínimas na água, conseguem detectar até o menor fluxo de eletricidade no ambiente, como uma antevisão do que está à sua volta. Imagine agora uma criatura que não se move como outras, mas sim flutua em silêncio. Ela não faz barulho e sua movimentação é quase imperceptível, como se fosse uma sombra imersa na água. Não é à toa que esses seres são os predadores mais mortais de todos os oceanos. Com sua forma adaptada ao cenário, com tentáculos que se estendem como fios do próprio abismo e bocas com dentes que lembram armadilhas de um pesadelo, essas criaturas são tão implacáveis quanto invisíveis. Elas usaram a escuridão a seu favor de formas que nossa mente mal consegue imaginar. E isso não é tudo. Algumas espécies que dominam as profundezas adquiriram uma habilidade rara, a capacidade de se misturar completamente ao ambiente. A mudança de cor e textura, como uma fusão entre corpo e fundo, pode enganar até os predadores mais experientes. Não se trata apenas de camuflagem, mas de um mecanismo tão perfeito que a criatura se torna parte do próprio fundo marinho. Para essas criaturas, sua existência é uma dança entre a luz e a escuridão, onde a luz não é algo que elas veem, mas algo que elas criam ou absorvem para enganar, caçar ou sobreviver. E enquanto algumas espécies se adaptam ao ambiente frio e escuro, outras tomam o caminho da criatividade biológica, usando a bioluminescência como uma ferramenta multifacetada. Essa luz não serve apenas para atrair presas ou repelir predadores. É também uma forma de comunicação e reconhecimento entre elas mesmas. Alguns organismos subaquáticos até sincronizam suas luzes, criando uma linguagem luminosa que ressoa como uma sinfonia nas trevas. Elas não emitem a luz como um mero capricho da natureza, mas como uma função de seu próprio ser, uma maneira de afirmar a sua existência e definir seu lugar na hierarquia dessa escuridão. Essa luz, em muitos casos, se torna a única marca visível de uma criatura, uma assinatura luminosa que marca sua presença e a distingue de tudo que a cerca. Em outros casos, as adaptações são físicas, não apenas sensoriais ou visuais. Algumas criaturas evoluíram corpos que parecem feitos sob medida para a escuridão. As profundezas criaram seres cuja pele e estrutura corporal são praticamente invisíveis, deixando para trás apenas um traço de escuridão por onde passam. Esses predadores não só dominam seu ambiente, mas o reconfiguram, usando seus corpos para manipular a água ao seu redor, tornando-se parte dela, quase como se fossem a própria corrente. O que tudo isso nos diz sobre a natureza da vida nas profundezas do oceano?
Como essas adaptações tão sofisticadas e complexas podem nos ensinar sobre a tenacidade da vida, sobre a capacidade de resistir à imensidão da escuridão? O abismo subaquático revela um lado da natureza que poucos ousaram explorar, e ao fazê-lo coloca em foco o incrível poder da adaptação. Se a vida consegue prosperar nas condições mais extremas, qual seria o limite de sua capacidade de se transformar e superar? O que então poderia existir nos locais ainda mais inexplorados e ainda mais inóspitos das profundezas oceânicas? A bioluminescência e seu papel ecológico no oceano. Quando as ondas se acalmam e a superfície do mar reflete o brilho das estrelas, o oceano profundo é um lugar que parece dormir em sua imensidão. No entanto, é exatamente neste silêncio esmagador que a verdadeira magia acontece. Aqui, onde a luz solar jamais penetra, um espetáculo de cores e brilhos começa a tomar forma, emanando de criaturas tão estranhas quanto fascinantes. A bioluminescência, essa habilidade enigmática de produzir luz, não é apenas um capricho da natureza. Ela é, na verdade, uma ferramenta vital para o equilíbrio ecológico dos mares. Em um mundo onde a escuridão é implacável, a bioluminescência se tornou a chave para a sobrevivência. Mais do que uma luz para iluminar as trevas, ela é uma estratégia de vida. Mas qual o papel real dessa luz no delicado ecossistema marinho? Como essas criaturas conseguem aproveitar sua própria luz e por que ela é tão importante para o funcionamento da cadeia alimentar? A bioluminescência no oceano não é apenas uma defesa contra predadores, nem uma simples forma de atrair presas. Sua verdadeira função vai muito além disso. Ao brilhar, as criaturas podem esconder-se dos olhos de seus predadores ou até mesmo cegá-los por breves segundos, permitindo a fuga. O brilho também é um convite irresistível para presas menores que, desavisadas, se aproximam em busca de uma fonte de luz apenas para se tornarem uma refeição. Aqui, a luz age como uma armadilha, uma forma de atrair, enganar e manipular o fluxo natural da vida. Mas a bioluminescência não é usada apenas de forma predatória. Algumas criaturas marinhas, em uma demonstração de harmonia ecológica, usam a luz para sinalizar sua presença ou interagir com outras espécies. Um peixe que brilha com um padrão específico de luz pode, por exemplo, alertar outros membros de sua espécie sobre perigos iminentes ou coordenar movimentos para caçar em grupo. Nessa dança de luz, o oceano se torna um vasto campo de comunicação luminosa, onde cada brilho tem um significado, um propósito, uma mensagem. À medida que o oceano se enche com esse brilho, um espetáculo de cores e padrões se desenrola, criando uma rede de luzes que conectam diferentes espécies de maneiras que ainda estamos tentando entender. Para os cientistas, cada nova descoberta sobre os mecanismos dessa luz traz uma nova chave para desvendar os mistérios da vida marinha. É uma janela para os complexos sistemas ecológicos do fundo do mar, onde cada ação de bioluminescência tem uma consequência, e onde a luz, por mais bela que seja, é parte de um ciclo de sobrevivência. E à medida que a vida no oceano se adapta a essa incrível habilidade, a bioluminescência começa a desempenhar um papel ainda mais crucial. Ela contribui para a saúde geral do ecossistema marinho. Ao iluminar as trevas do abismo, ela cria um sistema de interações entre predadores e presas que ajuda a regular as populações e mantém o equilíbrio do ambiente marinho. É uma dança invisível, mas essencial, que acontece nas profundezas, longe dos olhos humanos, mas que, sem ela, a complexidade da vida marinha estaria em risco. À medida que a bioluminescência desempenha esse papel essencial de equilíbrio ecológico, uma pergunta ainda paira no ar. O que mais o oceano profundo guarda oculto nas sombras e que podemos descobrir se conseguirmos compreender melhor o papel vital da luz na vida subaquática?
a biotecnologia e o futuro da bioluminescência. Nas profundezas do oceano, onde o sol nunca penetra e as sombras são intermináveis, a bioluminescência se ergue como um milagre da natureza. Ela é mais do que uma simples luz no escuro, é uma estratégia de sobrevivência, uma dança de moléculas que desafia a escuridão abissal. Agora, à medida que a biotecnologia avança, estamos começando a entender como a ciência pode pegar essa maravilha natural e utilizá-la para criar soluções revolucionárias que podem transformar nossos ecossistemas, nossa saúde e até nossa economia. No coração dessa transformação está a capacidade dos organismos marinhos de produzir luz sem calor. Esse fenômeno, conhecido como bioluminescência, ocorre por meio de uma reação química única. A luciferina, uma proteína presente em muitas espécies marinhas, reage com o oxigênio, liberando energia na forma de luz. Mas o que torna essa luz ainda mais fascinante é sua eficiência. Ela não gera calor, o que significa que não há desperdício de energia. E agora os cientistas estão descobrindo maneiras de recriar e até melhorar essa reação, trazendo-a para fora do reino marinho e inserindo-a no mundo da biotecnologia. Por exemplo, a engenharia genética agora permite que cientistas insiram genes bioluminescentes em outros organismos. Imagine um futuro onde os genes bioluminescentes não sejam limitados a criaturas marinhas, mas possam ser aplicados a plantas, árvores, até mesmo tecidos humanos. Esses organismos modificados poderiam brilhar com uma luz suave e sustentável, oferecendo uma alternativa ecológica à iluminação elétrica, com um impacto ambiental muito menor. Mas a biotecnologia não está apenas explorando os usos estéticos ou comerciais da bioluminescência. Ela também está sendo usada de maneiras que podem salvar vidas e transformar nossa compreensão do mundo. Em ambientes médicos, por exemplo, as proteínas bioluminescentes estão sendo utilizadas como marcadores em exames e diagnósticos, ajudando os cientistas a rastrear a presença de doenças e até a observar processos celulares em tempo real. Na agricultura, a bioluminescência poderia ser usada para monitorar a saúde das plantas, fazendo com que elas brilhem quando necessitam de atenção, como se estivessem pedindo ajuda. Ao mesmo tempo, a biotecnologia está começando a olhar para a bioluminescência como uma ferramenta poderosa no combate às mudanças climáticas. Criar fontes de luz biológica, em vez de eletricidade, poderia reduzir a demanda por energia, diminuindo a pegada de carbono global. Além disso, ao aplicar a bioluminescência de maneira mais inteligente, como no design de bioluminárias ou sistemas de iluminação pública baseados em organismos vivos, podemos criar cidades mais verdes e mais sustentáveis, com um consumo energético reduzido e mais eficiente. O que torna a bioluminescência ainda mais fascinante é sua adaptabilidade e versatilidade. Cada organismo marinho que brilha tem uma razão única para isso. Alguns usam a luz como um mecanismo de defesa, como o peixe-víbora, que produz flashes para cegar predadores. Outros, como o camarão de fogo, utilizam a bioluminescência como uma ferramenta de comunicação. Essa variedade de propósitos abre inúmeras portas para pesquisa e inovação, onde a biotecnologia pode combinar esses mecanismos naturais para criar soluções novas e inesperadas. Mas o caminho para o futuro da bioluminescência não é simples. Para replicar e aprimorar esse fenômeno, os cientistas precisam entender a fundo as complexas reações químicas que ocorrem nesses organismos e como essas reações podem ser controladas e otimizadas. As tecnologias de sequenciamento genético, como CRISPR, estão sendo usadas para editar genes e transferir essas capacidades de um organismo para outro, criando possibilidades que eram impensáveis há apenas uma década.
O futuro da bioluminescência é uma promessa de uma nova era de inovação, onde a natureza se torna uma aliada no design de soluções sustentáveis e criativas. De cidades iluminadas por organismos bioluminescentes a terapias médicas baseadas na luz, estamos apenas começando a explorar o imenso potencial que a biotecnologia tem ao incorporar os segredos mais profundos do oceano. À medida que a biotecnologia continua a desvendar esses mistérios e a manipular as propriedades naturais dos seres vivos, é impossível não se perguntar: o que mais, além da bioluminescência, pode estar escondido nas profundezas, esperando para ser revelado e transformado em algo que mudará para sempre a nossa relação com o planeta e com o próprio futuro? Protegendo o abismo, a urgência da conservação marinha, as profundezas do oceano, com seus abismos misteriosos e criaturas enigmáticas, permanecem como um dos últimos grandes mistérios do nosso planeta. No entanto, enquanto os cientistas continuam a desbravar essas águas inexploradas, uma verdade amarga e urgente emerge de suas investigações. O abismo, assim como a vida que nele se esconde, está ameaçado. E, talvez de forma mais silenciosa e devastadora do que qualquer outra catástrofe, o oceano está em risco de ser destruído pela ação humana. À medida que olhamos para as profundezas, podemos nos perder na vastidão de suas águas escuras, encantados pela beleza da bioluminescência, pela excentricidade de seus habitantes e pela complexidade de seus ecossistemas. Mas abaixo da superfície, um outro tipo de escuro se espalha: a poluição, o aquecimento global, a exploração desenfreada dos recursos naturais. Uma ameaça invisível, mas presente, que começa a apagar as cores vibrantes da vida marinha e a silenciar as vozes das criaturas que habitam os abismos. Nos últimos anos, cientistas alertam sobre os danos irreversíveis que a atividade humana tem causado nas profundezas do mar. As práticas de pesca destrutiva, a acumulação de plásticos que se acumula nas correntes oceânicas e o aquecimento das águas, que alteram drasticamente os habitats marinhos, são apenas alguns dos muitos fatores que têm impactado a biodiversidade marinha de maneira alarmante. E à medida que o oceano sofre, as criaturas que dependem dele para viver também sofrem, como se um equilíbrio frágil e vital estivesse sendo quebrado. Mas, paradoxalmente, a própria natureza oferece uma esperança. A capacidade de regeneração do oceano, com as práticas corretas de conservação, há uma chance de restaurar ecossistemas destruídos, de permitir que as populações de peixes, corais e outras espécies se regenerem. Em algumas partes do mundo já existem esforços de reabilitação de recifes de corais e iniciativas para reduzir a poluição marinha, demonstrando que a recuperação do oceano, embora desafiadora, não é uma missão impossível. No entanto, esses esforços exigem mais do que boas intenções. É necessária uma ação global e coordenada, que ultrapasse as fronteiras políticas e culturais e que priorize a saúde do planeta sobre interesses imediatos. Enquanto os cientistas e ativistas lutam por maior conscientização e ação, uma verdade incomodante se impõe: o tempo está se esgotando. Cada segundo que passa, mais e mais áreas do oceano são perdidas para a indiferença, a ganância e a destruição. O que está em jogo não são apenas as criaturas marinhas e suas habitats, mas o próprio futuro da Terra, pois as águas do oceano, com sua imensa força e complexidade, são essenciais para a regulação do clima, a produção de oxigênio e a manutenção de muitos outros sistemas vitais do planeta. E assim, à medida que o abismo se torna cada vez mais silencioso e suas luzes mais raras, a pergunta que permanece é: conseguiremos agir a tempo de salvar o oceano de sua própria extinção?
O que acontecerá quando o último brilho da bioluminescência se apagar e as águas geladas das profundezas se tornarem ainda mais frias, mais escuras, mais vazias? Tudo isso depende das decisões que tomamos hoje, das políticas que adotamos, dos hábitos que mudamos e do legado que escolhemos deixar para as futuras gerações. O abismo, com toda a sua beleza e mistério, nos desafia a agir antes que sua luz se apague para sempre. E o que é mais urgente do que salvar um mundo submerso que ainda mal conhecemos, mas que depende de nós para sobreviver? Será possível realmente restaurar os gigantes do abismo e garantir que as profundezas continuem sendo um lugar de vida e de descoberta? Ou nos veremos à beira de perdermos para sempre o maior mistério do nosso planeta? O abismo e a esperança. À medida que exploramos as profundezas insondáveis do oceano, somos confrontados não apenas com seus mistérios, mas com uma dura realidade. Um mundo fascinante e vital, ainda em grande parte desconhecido, enfrenta uma ameaça silenciosa e implacável. O abismo, com seus segredos ocultos e maravilhas bioluminescentes, é um reflexo da complexidade e fragilidade do nosso próprio planeta. Cada criatura que habita essas águas geladas e escuras, cada centelha de luz que brilha no vasto desconhecido, é um lembrete de que há mais em nosso mundo do que somos capazes de compreender. E, no entanto, diante desse desafio, há uma esperança. Uma esperança que se encontra na ação conjunta, no respeito pelos ecossistemas marinhos e no compromisso com a conservação do nosso oceano. Cada esforço para proteger e restaurar as profundezas do mar é um passo em direção a um futuro mais equilibrado, onde a beleza e a diversidade da vida marinha possam continuar a brilhar mesmo nos cantos mais escuros do planeta. Agora a pergunta se impõe: o que faremos com o que aprendemos? O abismo não é apenas um território remoto, é uma parte vital do nosso ecossistema global, e seu futuro está em nossas mãos. A ação que tomamos, ou a falta dela, determinará se as maravilhas do oceano continuarão a brilhar para as gerações futuras ou se veremos sua luz desaparecer para sempre. E você, o que pensa sobre o futuro das profundezas? Deixe nos comentários suas ideias sobre a importância de preservar o oceano e as criaturas que nele habitam.